partir de agora está conosco o médico infectologista, Dr. Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, claro, para a gente continuar falando sobre essa boa notícia. Até aqui nos enche de esperança. A gente vai ter de aguardar ainda os testes clínicos que devem ser realizados, havendo autorização da Anvisa para isso, mas a perspectiva é muito boa, não é, doutor Renato? Bom dia. Olá, Sheila. Olá, Gabriela. É sempre um prazer falar com vocês. Sem dúvida, uma boa notícia, né? Com todos os cuidados de nós estarmos falando de uma vacina em estudo inicial, né? Uma vacina em estudos que vão começar agora as fases 1 e 2, mas com muito otimismo, e vamos torcer para que os estudos corram tudo bem, que a gente possa, ao final deles, termos uma vacina licenciada e produzida 100% aqui no Brasil. Queria perguntar para o senhor um pouquinho sobre a tecnologia, né? O Butantan falou um pouquinho sobre o uso de uma tecnologia já conhecida, inclusive que já é usada na vacina da gripe. Para a gente entender, isso nos traz mais segurança de alguma maneira? Olha, Gabriela, essa é sempre uma nova vacina, né? Nós precisamos testar, essa vacina combina duas tecnologias, na verdade. O cultivo em ovo que a gente utiliza para a vacina de gripe, aqui nós colocamos para ser cultivado em ovo um outro vírus que é modificado geneticamente. Então a gente pega um vírus que causa resfriado em aves, inserimos dentro dele um pedacinho do genoma do coronavírus, aí cultivamos esse vírus que vai produzir essa proteína S. Depois de muito vírus lá, cheio dessa proteína S, nós vamos inativar esse vírus, fragmentar esse vírus e aí fazer a vacina com essa tecnologia. Então há uma combinação de tecnologias de engenharia genética e depois de cultivo em ovo, né, no embrionado de galinha. Ou seja, tem etapas a serem, vamos dizer, preenchidas, né? Não há como garantir que isto é seguro, que não vai trazer efeitos colaterais nas pessoas, ou que isso não vai trazer uma proteção. Para isso existem os estudos. Então, os estudos vão iniciar, num primeiro momento, para conhecer se essa resposta que os animais desenvolveram se reproduzem em seres humanos, ou seja, se estimula, induz a produção de anticorpos protetores, se é segura, né, esses 1.800 voluntários não vão ter eventos adversos, reações, para uma vez conhecido esse perfil da vacina, de concentração de anticorpos, de produção, de esquema de doses, no intervalo entre as doses, aí nós começarmos, de fato, os estudos de fase 3, que é para demonstrar se ela funciona ou não. Então temos um caminho aí pela frente, é o primeiro passo de um longo caminho, mas que nós temos aí muitas vacinas que entram na fase de ensaios clínicos. Atualmente temos mais de 70 vacinas catalogadas pela Organização Mundial da Saúde nesta fase que está entrando a Butantan, e nem todas chegam a serem produtos licenciados lá na frente. Então vamos torcer para que essa cumpra com êxito todos esses passos aí dos estudos clínicos. Como o surgimento dessa vacina, né, se de fato se confirmar como uma vacina segura e eficaz em humanos, doutor, com o surgimento dela, mais de um ano depois dessa pandemia, ou seja, em que já se tem muito mais informação a respeito do próprio vírus, há uma vantagem nela em relação às demais, por exemplo, quando a gente pensa nas variantes? Essa é uma pergunta excelente, Sheila, porque uma vamos dizer, dos critérios, dos atributos de novas vacinas que devem vir numa segunda geração, deverão ser vacinas com maior plasticidade, mais adaptáveis às variantes que possam surgir. Então, o que nós aprendemos, talvez, com essa primeira geração de vacinas, é que as vacinas precisam ser mais adaptadas, né, a essas variantes, ou precisam ser mais plásticas no sentido de quando a gente conseguir cobrir essas variantes que vão surgindo. Essa é uma pergunta que o estudo deve responder, se nós vamos ter capacidade com essas novas vacinas, inclusive com a Butanvac, de cobrir não só a variante atual circulante, mas futuras variantes que possam vir a aparecer, porque é da natureza do coronavírus sofrer essas mutações e eventualmente surgirem novas variantes.
O Butantan falou em receber voluntários, né, para esses testes de pessoas acima de 18 anos, prioritariamente aquelas que não estão contempladas ainda no Plano Nacional de Imunizações, para receber as doses que já estão circulando no Brasil. O senhor acha que é possível focar em algum grupo para fazer esses testes ou não, de uma maneira geral, os testes têm mesmo que ser amplos? Olha, Gabriela, essa é uma dificuldade que as vacinas de novas gerações vão sofrer, né, nos seus estudos de desenvolvimento. Quando nós tivermos vacinas disponíveis, vamos dizer, para todos acima de 60 anos de idade na maioria dos países, não será justo você fazer estudos de eficácia dando para metade de indivíduos vacina, para outra metade placebo, deixando desprotegido indivíduos que poderiam estar protegidos. Então, esses estudos de segunda geração deverão ser feitos em indivíduos não candidatos a receberem a vacina, ou pelo menos não com vacinas disponíveis para ele, né? Para que a gente possa entender a eficácia nesta população, porque não é justo que a gente conduza eticamente esses estudos desta maneira. Ou outra maneira da gente estudar a eficácia de vacina é fazer o que nós chamamos de correlatos, né, de proteção. Se uma vacina nova induz produção de imunidade, de anticorpos, tanto quanto aquela outra vacina, não são inferiores àquela vacina, há de se esperar que a proteção seja similar. Então, às vezes, a gente pode caminhar para licenciamento de vacinas, não mais com estudos de eficácia, né, comparando com o placebo, mas com estudos de segurança e de resposta imune. Esse é o tempo, talvez, das segundas gerações e terceiras gerações de vacina vão modificar. Neste momento, é possível sim fazer estudos de eficácia, mas devem ser incluídos indivíduos nunca vacinados e nunca expostos ao coronavírus. A gente quer saber se a vacina induz proteção, então não podemos, num primeiro momento, ter essas interferências. Depois será muito interessante conhecer o que acontece com essa vacina, se quem já tomou uma vacina prévia, quem já teve infecção, isso nós vamos precisar conhecer como os desfechos mais avançados. Doutor Kifuri, o senhor acredita, há algum risco nesse sentido de o empenho para a produção dessa vacina, se de fato houver aprovação da Anvisa, se os testes clínicos apresentarem bons resultados, de eventualmente desacelerar a produção da Coronavac e a gente não acabar tendo o volume que a gente espera somando essas duas produções? Ou seja, eu estou falando aqui de nossa atual capacidade diária de produção de mais doses. Excelente pergunta, Sheila. Primeiro, eu acho que tem, além da Anvisa, só reforçando, existe outro órgão fundamental que autoriza estudos clínicos no Brasil, que é o CONEP, Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Então, não é só a Anvisa que tem que autorizar os estudos clínicos no país. Nós temos um órgão que também é extremamente importante, rígido e competente, que precisa autorizar que qualquer estudo clínico se desenvolva aqui no Brasil. Em relação às plantas, o Dimas acabou de falar que são plantas diferentes que o Butantan vai utilizar. A que faz a gripe é a mesma que vai fazer a Butanvac, porque são vacinas com tecnologias semelhantes de cultivo em ovos embrionados. A vacina da Coronavac vai ser feita em outra planta, em outro espaço físico, em outro laboratório. Então, acredito que possa não haver interferência. Agora, em algum momento, Sheila, é bom que nós tenhamos aí um leque maior de opções de vacinas, mas talvez em algum momento nós precisamos escolher onde vamos depositar mais nossas fichas, né? Se nós tivermos uma vacina que eventualmente a Butanvac se demonstre mais eficaz, mais barata, mais rápida de produção, talvez não seja interessante manter a continuidade de uma Coronavac, por exemplo. Mas nós precisamos de tempo para chegar a essa conclusão. O bom é que nós temos Fiocruz encaminhando para produção, autossuficiência de produção de vacina brasileira, 100% brasileira daqui a um tempo. Butantan com Coronavac agora é uma terceira vacina entrando no leque de opções de vacinas 100% brasileiras, dando nossa independência do mercado internacional, dando autossuficiência para o país. Pena que não é no curto prazo, onde mais precisávamos de vacina agora. Mas no médio e longo prazo, as nossas perspectivas, se já eram boas, ficam melhores agora ainda. Eu quero insistir nessa questão da autossuficiência, porque o Brasil tem hoje cerca de 10 vacinas aí sendo desenvolvidas. Se eu não estou enganada, são 11 vacinas que podem virar aí vacinas contra a Covid-19, estão sendo desenvolvidas em instituições de pesquisa públicas do país, em universidades públicas do país. O senhor avalia que se a gente tivesse tido um investimento prévio em ciência, a gente estaria em outro patamar hoje no desenvolvimento dessas vacinas?
Não tenho dúvida, nós nunca fomos ali líderes de pesquisa e desenvolvimento em vacinas, né? Temos o Butantan, temos o Biomanguinhos, mas esse investimento que vem de décadas de tradição de desenvolvimento de vacinas de última geração, infelizmente ficamos para trás por falta de investimentos, né? Os pesquisadores brasileiros de Butantan, de Biomanguinhos especialmente, altamente especializados, nunca tiveram recursos suficientes na mão para desenvolver vacinas contra ebola, contra o HIV, contra a malária. Infelizmente, nós temos muitas doenças aí que nós poderíamos ter um parque de pesquisa e desenvolvimento muito mais avançado. E nessas horas a gente vê outros países que investem mais, como os Estados Unidos, como a Índia, como a China, muito adiante, né, muito à frente em termos de produção de vacinas e desenvolvimento também. Mas é um avanço, talvez uma das lições que a pandemia nos deixe é esse ensinamento, né, de que nessas horas ter autossuficiência, não depender do mercado, pode ser um investimento que compensa para os cofres, não só para a saúde, mas para os cofres públicos do país também. Um baita dia hoje, né? A gente está aqui desde cedinho celebrando, porque ainda que a gente tenha de aguardar os próximos passos, né? Querendo ou não, um dia espetacular que nos enche muito de esperança, como eu tenho falado aqui desde o comecinho da manhã. Dr. Renato Kifuri, médico infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, doutor. Até uma próxima. Sheila, obrigado você pelo convite. Gabriela, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um bom fim de semana a todos. Obrigada. Bom fim de semana.